2. Portanto, se há... Filipenses 2. Amém? Glória a Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, olha só, irmão, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Antes de eu entrar na mensagem, eu vou fazer uma breve introdução para que você entenda. A igreja de Filipenses, ela foi a primeira igreja fundada por Paulo. Paulo escreve aos Filipenses porque eles ajudaram Paulo desde o início da sua caminhada, desde que ele começou, né? E eles sempre ajudaram Paulo, supriam as necessidades de Paulo. E Paulo aproveita a ocasião que está escrevendo a eles, e ele começa a instruir eles. E agora eu quero começar a entrar na ministração daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E Paulo, lá no primeiro capítulo, ele vai falar que ele está muito feliz por se lembrar dos filipenses, porque eles ajudaram muito eles. Em toda a trajetória de Paulo até ali, os filipenses sempre ajudaram eles, nunca deixaram faltar nada a ele. E ele começa escrevendo. E lá no capítulo, você não precisa abrir, tá? Lá no capítulo 1, no versículo 6, ele começa dizendo: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E quando eu lia isso, o Senhor começou falando ao meu coração: aquele que começou a boa obra. É bem verdade que quando a gente vem para a igreja, o Senhor, ele tem um propósito na nossa vida. É bem verdade que o Senhor começa algo novo na nossa vida, o Senhor começa a promessa que ele tem na nossa vida, o propósito que ele tem na nossa vida quando a gente começa a vir à igreja. Só que essa caminhada, muitas das vezes a gente esquece que não é do jeito que a gente acha que deve, porque a Bíblia está dizendo aqui que ele, o Senhor, aperfeiçoará até o dia dele voltar. Ou seja, eu e você, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo forjados na mão do oleiro, nós estamos sendo transformados por essa palavra que é viva e eficaz. E quando eu estava em casa, eu comecei a falar: Senhor, o Senhor tem feito isso na minha vida. O Senhor me pegou de um lugar onde eu não imaginava, me fez promessa, teve propósito na minha vida. Glória a Deus. E desde então, o processo ele começou. Porque há uma frase que eu sempre digo, e é bem comum os irmãos conhecerem,
que para chegar no propósito tem que ter o processo. Só que ninguém quer chegar e passar o processo, irmãos. Porque o processo é lugar de renúncia, é lugar de dor, é lugar de luta. E ninguém quer passar por isso para chegar no propósito. Todo mundo quer chegar e já usufruir daquilo que Deus prometeu um dia. Só que aqui ele está dizendo que aquele que começou a boa obra, eu vou falar bem devagarinho para que você entenda. Aquele que começou a boa obra não foi homem, mas foi o próprio Jesus que começou a boa obra e vai aperfeiçoar até o dia em que o Senhor voltar. Ou até o dia que o Senhor resolver recolher a gente. Aleluia. E andando mais um pouco, Paulo começa a escrever e ele diz ainda no primeiro capítulo, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E eu quero falar algo aqui nessa noite sobre o viver em Cristo. O viver em Cristo, quando Paulo fala sobre viver é Cristo, o viver é Cristo, irmão, é lugar de renúncia. O viver é Cristo, é lugar de oração, é lugar de busca, é lugar de intercessão, é lugar que você não faz mais o que você quer, mas o que Cristo quer. Porque quando Cristo começa a entrar na nossa vida, é bem verdade que se não há mudança, não há verdade em nós. Porque essa palavra, quando ela começa a entrar, ela começa a limpar de dentro para fora, ela começa a transformar, e a gente começa a viver. Esse viver é Cristo que Paulo está dizendo. O viver é Cristo, irmãos. É muito mais do que você vir na igreja no domingo, na quarta, no círculo de oração. Você pode vir anos na igreja, mas se você não viver Cristo realmente, não adianta de nada. Quando a gente vive a Cristo, a gente deixa as nossas paixões, a gente deixa a nossa iniquidade, a gente deixa o homem e começa a viver as coisas de Cristo. Como assim o homem, irmão? Vou explicar. A gente deixa de viver as nossas próprias vontades. E ainda ele diz assim: mas se eu morrer, porque ele viveu Cristo, o morrer é ganho. E nessa noite eu vim te trazer uma palavra do qual ela me confrontou hoje pela tarde e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa palavra, Deus, porque me confrontou, foi no íntimo do meu coração. Porque viver Cristo, irmãos, não é de qualquer jeito. Viver Cristo vai muito além do que a gente imagina. Viver Cristo, a gente tem que renunciar à nossa carne, a gente tem que renunciar ao nosso cansaço, a gente tem que renunciar àquilo que às vezes a gente acredita. E nós vamos falar isso um pouquinho mais pra frente. Viver Cristo significa negar a si mesmo todos os dias. E como a irmã disse lá, disse de Salmos 37:5, e entregar-se ao Senhor todos os dias. Aleluia. E o morrer, ele é ganho. Porque nós sabemos que se aqui a gente viver Cristo, o céu nos espera. O Senhor nos espera. E daí eu já fico imaginando, meu coração arde o dia em que Ele vai romper as nuvens e vai dizer: vem, benditos de meu Pai. Uma vez meu pai me disse, eu era pequenininha, eu disse: pai, o que tem lá no céu? E ele disse, ficou meio sem saber o que me responder. E ele disse:
29, ele diz assim: porque a voz, não precisa você abrir, tá, irmão? Mas eu gosto de palavra, eu gosto de leitura, palavra. Você não precisa abrir, é só me escutar, para você não desfocar. Mas eu gosto de pregar a palavra, porque é ela que liberta, aleluia. Porque a voz vos é concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer por Ele. É o que nós estávamos falando agora. Não adianta você crer, você vir à igreja, você é dizimista fiel, você canta, você prega, você ora, Deus faz milagre, todas essas coisas. Se a gente não padecer pelo amor do nome do Senhor, nessa noite eu quero te encorajar, aleluia, eu quero te encorajar a fazer mais do que você faz para o Senhor nessa noite, a sair daqui dizendo: Senhor, eis-me aqui, se tiver que padecer por amor do teu nome, eu farei. Não é algo fácil de se dizer, irmão. Não é algo fácil. Renunciar não é fácil. Mas a Bíblia vai dizer que no mundo nós vamos ter aflição, mas Ele venceu o mundo. Quer ver? E eu vou te provar como Cristo é um modelo, é um exemplo de humildade e serviço. Aleluia. Lá no versículo 6 já do capítulo 2, começa dizendo assim: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando o verbo ele se fez carne e ele veio coabitar nessa terra aqui, é bem verdade que ele se despiu de toda a sua glória. Ele não precisava ter feito isso. É bem verdade que, como sinal de humilhação, ele desceu, ele se despiu, vai dizer ali no outro versículo. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou despojou-se, ou esvaziou-se de si mesmo. E quando eu li até a vírgula ali, quando eu li essa palavra, diz mais: aniquilou-se a si mesmo. Só nessa palavra eu já tive vontade de rasgar o meu coração e dizer: Senhor, quantas vezes eu te troquei por tanta coisa, e o Senhor, Ele fez o que? Ele se aniquilou, Ele se esvaziou, Ele se despojou da sua glória para me dar vida e dar vida para você. Ele deixou a sua majestade, a sua grandeza lá no céu. Eu não sei se você está imaginando comigo a grandeza que o Senhor tem. E Ele veio aqui por amor à minha vida, à tua vida, à vida da irmã e das irmãs do coral. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ai, irmãos, hoje quando eu estava falando, orando mais, estudando mais, quando chegou nessa parte, meu coração não aguentou. Ele se esvaziou por meu amor e por teu amor. E aí a Bíblia vai dizer que ele, tomando a forma de servos. Você sabe o que é servo? Servo, se você for procurar aí no Google, é aquele que não faz a sua vontade porque ele tem um Senhor. Servo, ele significa um escravo. Ou seja, ele sendo quem ele era, ele se esvaziou do que ele era, ele se despojou de toda a sua glória, se fez carne e ainda se fez em forma de servo, por amor à minha e à tua vida. E aí ele vai dizendo assim, ó: fazendo semelhante a homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto eu lia isso, o Senhor ministrava no meu coração, sabe, Stephanie, todas as vezes que tu tenta dar uma volta em mim, eu disse: como assim, Senhor? Todas as vezes que tu começa
para o ser humano, porque quando ele se fez carne, ele veio aqui na terra, irmão, ele passou pelas mesmas coisas que eu e você. Talvez ele teve medo, talvez ele teve insegurança, talvez ele pensou assim, imagina ele pregando para mais de 5.000 homens, na outra pregação do Sermão do Monte, era mais ou menos 3.000 homens, aí tu imagina, ele nunca tinha feito isso aqui na terra, só que ele não usou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, então ele se despiu e ele foi carne, assim como eu e você. Claro que ele continua sendo Deus, mas ele se fez carne como eu e você. Então não tem como eu e você ficar dando desculpa. Até quando a gente vai dar desculpa para aquilo que o Senhor já nos deu? Ah, veio um profeta aqui, eis que te digo, e eu vou te levantar, eu vou fazer, eu vou isso, e a gente vai embora com aquela promessa, aleluia, glória a Deus, e sai pela porta e continua do mesmo jeito. Ontem o irmão pregava, meu esposo bonitão lá atrás, ó, irmãos, aleluia, glória a Deus. Ontem o irmão pregava sobre coragem, sobre ousadia. E o Senhor falava comigo, a minha igreja precisa se levantar, levanta, igreja, e resplandece. Aleluia. A igreja precisa se levantar com posicionamento, com autoridade que vem de Deus, porque o Senhor, Ele já nos deu autoridade. Aleluia. E eu comecei a me lembrar quando Ele dá a missão dos 12, que Ele manda os 12 ir pregar, de 2 em 2, e aí um deles questionando, mas Senhor, como é que nós vamos pregar? O que nós vamos falar? E o Senhor falou, sabe o que? O pastor falou que não precisa de muita eloquência para você pregar, não precisa de muita sabedoria para você pregar. É bem verdade que você tem que estudar sim, mas é bem verdade que se você falar só o que o Senhor já fez na minha e na tua vida, eu acho que cada um conseguia botar 10 aqui dentro. É bem verdade que se a gente se dispusesse, esvaziasse da minha e da tua vaidade, do meu e do teu orgulho, e dissesse, Senhor, trabalha na minha vida, toda vez que a gente passasse por alguém na rua, que a gente falasse, Jesus te ama, Jesus faria a obra, porque não é eu e você que fizemos, a gente só é um instrumento. Quem faz a obra, nós lemos lá, quem começa a boa obra e vai aperfeiçoando até o dia dele voltar, é o Senhor Jesus, não é eu e você. A gente não manda nada, a gente não é nada, até o pregador que tem mais eloquência, tem mais sabedoria, tem mais teologia, tem mais ensinamento, irmãos, se Deus desligar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Aleluia. Ai, irmãos. E junto com isso o Senhor começou a ministrar no meu coração que tem muitas pessoas aqui dentro que precisam deixar ser forjada pelo oleiro, precisam deixar ser transformada. Mas irmã, eu já tenho 10, eu já tenho 20, eu já tenho 30, eu já tenho 40, eu já tenho 50 anos de igreja. A irmã vai dizer que eu preciso ainda mudar, que eu preciso ainda ser transformado. Deixa eu te dizer, eu passei anos da minha vida dentro da igreja, eu sabia vários versículos, eu preguei algumas vezes, eu isso, eu aquilo, eu cantava, e eu descobri há um tempo atrás que eu iria para o inferno. Que forte isso, irmão, para falar no culto de domingo. Sabe por que eu iria para o inferno? Porque eu nunca me deixei ser mudada por essa palavra. Eu sabia, eu conhecia, mas eu nunca me deixei ser mudada por essa palavra. Porque é bem verdade que quando tu começa a ler, tu começa a jejuar e tu começa a buscar, o Senhor vai te mudando de dentro para fora, porque é o Espírito que faz a obra, é o Espírito que transforma, é o Espírito que cura todas as feridas mais externas.
vaidade, porque é uma dor extrema. É uma dor da qual eu não desejo para ninguém, nunca desejo mal para ninguém, mas essa dor é extrema. E é bem verdade que nesse momento acaba todas as nossas vaidades, todos os nossos achismos. E se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não estava aqui nessa noite. Eu não estava aqui pregando porque a minha vontade era me afundar na depressão, era me afundar nas drogas, era me afundar em qualquer coisa. E o Senhor, sabe o que Ele fez? Ele disse assim, ó, sabe aquele louvor? A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Ele abençoou. Foi Ele quem fez, irmãos. É Ele quem cura. É Ele quem transforma. É Ele quem forja o nosso caráter. É Ele quem sabe. Sabe aquela caixinha preta que a gente não abre pra ninguém? É Ele quem sabe como fazer assim, ó. E mexer. É Ele quem sabe como tirar os emaranhados que muitas das vezes o diabo botou lá no seu coração. A tristeza, a amargura, a inveja, não sei. É Ele quem mexe com as estruturas e no momento que Ele mexe, ai, não dói, mas cura, liberta, transforma e faz resplandecer a glória dEle. Aleluia. O Senhor, além de ser humilde, Ele veio, Ele foi humilde e nos mostrou o serviço. Como assim serviço, irmão Stephanie? O serviço, irmão, que é aquele que eu e você às vezes não quer fazer. Todos são chamados aqui. Tem algo que todos são chamados aqui, que é para levar as boas novas do Evangelho. O Senhor não disse que você precisa falar bem, pregar bem, cantar bem. O Senhor só disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Ele disse. Só que eu e você, o que a gente tem feito para o Senhor? O que a gente tem feito para que todas essas coisas se cumpram? Se ainda Jesus não voltou, é culpa minha e sua. Como assim, irmã Stephanie? Vou te dizer. Porque isso só vai acontecer depois que todos conhecerem a palavra do Senhor. E a gente, que é o papel da igreja pregar, ainda não fez. Aleluia. Sabe quem é que faz a obra na nossa vida? Eu vou te provar na palavra. Eu gosto da palavra. Lá no capítulo 13 vai dizer assim: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua bondade. Ou seja, é o Senhor quem opera na nossa vida. O querer dele, Ele nos dá o querer dele, mas é por Ele que veio efetuar. Ou seja, no momento certo, o Senhor efetua. É o Senhor quem faz. A gente tem que fazer a nossa parte, mas quem dá o crescimento, quem faz a boa obra, quem efetua, quem executa é o próprio Deus. E aí ele continua falando assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece
bênção, aí o Senhor nos abençoa, e aí a gente, no outro culto, deixa assim, não vem no culto, não vem no ensaio, não vem tocar, não vem mais na igreja porque o irmão disse uma coisa que você não gostou. Até quando a igreja do Senhor vai continuar com esses mimimi? O Senhor falou assim comigo, irmão. Até quando a gente vai nos encher das nossas próprias vontades? Porque se a gente vir no culto não foi chamado para cantar. Eu estou usando esses exemplos, tá, irmãos? E eu estou falando de coisas do reino. Eu não estou falando de coisa física ou material. Eu estou falando de coisas do reino. Coisas que vão levar o meu e o teu coração a entender a palavra do Senhor. Então, quando a gente busca os nossos próprios entendimentos, os nossos próprios achismos, a gente se enche do que é nosso. A gente se enche do que é bom para nossa carne. Mas é bem verdade que a gente nos esvaziando e nos enchendo do poder de Deus, o Senhor vai nos usar. Cada um aqui tem um propósito, tem um chamado, tem um dom. E às vezes é uma luta para conseguir um pregador, às vezes é uma luta para conseguir um cantor, às vezes é uma luta para você vir aqui, irmão. Se você não sabe pregar, vem aqui e testemunha aquilo que Deus faz na tua vida. Para de dizer que você não é capaz, para de dizer, mas se eu pregasse que nem a irmã Luane, que pregou semana passada, aí eu pregava. Se eu pregasse que nem o Daniel Nogueira, lá na vigília, que a gente foi na semana passada, daí eu pregava. O Senhor chamou o Daniel Nogueira do jeito dele, chamou a Stephanie do jeito dele, chamou o Júnior, chamou a Jenny do jeito dele, chamou o pastor do jeito dele, chamou a pastora do jeito dele, porque se todos fossem iguais, irmãos, Deus ama a minha e a tua vida. Mas a gente precisa se arrepender. E lá na vigília, o irmão falou assim, aquilo entrou como uma flecha no meu coração, e ele disse assim, nós precisamos parar com esse culto fajuto que a gente faz. Eu disse, Senhor, que forte. E aí Deus ministrou meu coração, não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais transformação, não tem mais renovo, não tem mais espírito, não tem mais avivamento, não tem mais poder de Deus. O porquê o culpado é eu e você. Mas o pregador não buscou o suficiente. Mas a irmã do coral, eu acho que não oraram, não jejuaram o suficiente, porque eu não sentia a presença de Deus. Mas eu abro a boca para dar um glória, para dizer um Deus te abençoe, para dizer paz do Senhor, irmão. Sabe aquela alegria que mesmo dando tudo errado, só tem quem tem o Espírito Santo, olhando no olho da irmã e dizer assim, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Tá tudo faltando lá em casa, tá tudo dando errado. É bem verdade que às vezes a gente vem pro culto quebrado, machucado, angustiado. Mas nessa noite é uma palavra que te leva ao arrependimento, irmãos. Mas é uma palavra que te aviva e te encoraja. Desperta tu que dorme. A Bíblia vai dizer assim, aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito está dizendo. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É hora da gente parar de separação aqui dentro da igreja. É hora de parar de picuinha aqui dentro da igreja. É hora da gente ser unido como uma unidade na presença do Senhor. Aleluia. Vou te dizer uma coisa. Paulo, ele era crente, irmãos. Ele era religioso. Lá no capítulo 3, no versículo de número 5, ele vai dizer que ele era circuncidado no 8º dia, ou seja, era a lei essa, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, era hebreu dos hebreus, segundo a lei, e ele era fariseu. E no outro versículo vai dizer assim, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Eu e você às vezes somos perseguidor do nosso irmão. Eu e você, do nosso irmão que está do nosso lado, a gente não tem amor, a gente não tem compaixão.
conhecia todas as coisas, ele conhecia a lei, ele era um cara. E aí quando ele conheceu a Cristo, todas as coisas, a Bíblia diz aqui, não é eu que estou dizendo, todas as coisas que ele conhecia, ele rebaixou como se ele fosse lixo. Você está entendendo o que significa isso? Todo o nosso entendimento e eloquência, quando a gente se achega perto do Senhor, vira lixo, vira esterco. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nada. É o Senhor quem sabe. É o Senhor, quando tu entrega a vida para o Senhor, quem dirige a tua vida, a minha vida, é o Senhor. E se não for assim, irmão, daqui a pouco tu vai cair. A Bíblia vai falar sobre a casa que vem o vento. E se estiver ali na areia, irmão, vai cair. Aleluia. Agora, se estiver sobre a rocha, ela vai balançar, mas vai ficar firme. As irmãs cantaram sobre a palmeira aqui. Ela vem, dá uma balançada, desce, deita, mas quando passa o vento, ela se levanta. E você acha que é por mérito meu ou teu? Não. É por mérito do Senhor, é pelo Espírito do Senhor que nós nos levantamos todos os dias. Sabe a fé, a rocha do qual o Senhor está falando? É a fé. É a base do Evangelho para qualquer criatura. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Paulo vai escrevendo sobre isso, eu já vou terminar, só mais uns minutinhos, irmão. E ele vai dizendo assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. E aí no 14 ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, prossigo para o alvo, pelo prêmio de salvação que o Senhor é quem nos dá. Não é por mérito, não é por merecimento, é prêmio dele aqui, irmão. Mas o nosso alvo tem que ser a retidão, o nosso alvo tem que ser Cristo. E aí ele vai dizer mais um pouquinho: mas naquilo a que já chegamos, agora eu vou te provar na Bíblia como o Senhor, ele se agrada de sermos unidos e vivermos em unidade. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede, pois, meus imitadores, irmãos. Até aqui ele disse o quê? Que nós entendemos o mesmo Evangelho, uma mesma regra, e que em unidade nós devemos seguir. E aí ele disse, escrevendo na carta, ele diz assim: sede também meus imitadores, no caso de Paulo. Irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós. Ou seja, ele estava escrevendo para a igreja de Filipenses, falando assim: ó, sede meus imitadores, porém, cuidado, porque sempre tem alguém te olhando e te imitando também. A tua vida é uma pregação mais do que vir aqui falar em palavras. A tua vida é a palavra viva que vive dentro de ti. Tem gente aqui que eu já vi várias vezes o testemunho só por olhar e dizer assim: ó, tu tem algo diferente. Geralmente o cristão de verdade, alguém já falou isso pra ti. O que tu tem de diferente? Porque tu tem alguma coisa, tem um brilho diferente, tem alguma coisa diferente em ti. E aí nos dá certeza que nós estamos trilhando o caminho. Certo. E aí ele vai dizer assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. Ele já havia dito isso, e agora ele chorando, ele disse:
disse novamente: tem muitos que são inimigos da cruz, e o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Forte. Se você só pensa nas coisas terrenas, irmãos, essa noite é noite de você começar a pensar que se você acha importante as coisas terrenas, você não vai subir para o céu. O Senhor Jesus, Ele vem nos mostrar as coisas que vêm do alto, e por diversas vezes, quando Ele estava ministrando, Ele falava acerca disso. Ele falava que Ele veio trazer um reino qual não era da terra. Ele veio falar sobre coisas o qual não eram coisas terrenas, eram coisas celestiais, eram coisas espirituais. Você está entendendo? E aí, já chegando no fim, só mais um minuto. Mas a nossa cidade é o céu, onde também esperamos o Salvador. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo abatido, porque a gente vai padecer por causa do nome dele. Às vezes a nossa alma está batida, e aí sabe o que é? Olha essa promessa, uma promessa para mim e para a tua vida, que transformará o nosso corpo abatido, para que conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de se sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, Ele vai mudar o nosso corpo e vai ser glorioso assim como o dele, vai nos buscar, irmão. Há uma cidade a qual não é Cachoeirinha, não é Gravataí, não é Porto Alegre, é uma cidade celestial onde eu e você vamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a glória está cheia, aleluia, todo o céu está cheio da sua glória. E aí no versículo 4, no capítulo 4, lá no verso 4, ele vai dizer assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, alegrem-se no Senhor, resplandeçam no Senhor, tomem a couraça da justiça, o capacete da salvação, e alegrem-se, porque o Senhor vem buscar uma igreja de vestes limpas, uma igreja alegre, do qual padeceu aqui nessa terra, mas o Senhor está te esperando. Aleluia. E aí ele diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, e nos adverte: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Eu vou repetir para você entender: perto está o Senhor, perto está o Rei da Glória. E a paz de Deus, não estejais, pois, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Ou seja, o Senhor sabe que você passa aqui. Aleluia. E Ele diz que a gente tem que falar assim para Ele, com orações e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos. E agora, para terminar, irmãos, você tem que guardar essas coisas no seu coração. Se você não entendeu nada do que eu disse aqui, mas você entender só esse versículo aqui, o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa verdade, esse ser honesto, esse ser justo, puro, amável, de boa fama, é para mim e para você. E aí eu vou te dizer, e eu encerro aqui, lá no capítulo 4,
no 13, ele vai dizer o quê? Tudo posso, que Ele